Bem-vindos, alunos do sexto ano, ao Aula Paraná. Eu sou o professor Cleverton e esta é a aula número 63 de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar a formação da Grécia Antiga, com ênfase nas transformações sociais e culturais. Em particular, vamos conhecer deuses e deusas da religião da Antiga Grécia e relacionar a religião grega com as influências nas sociedades atuais. Antes disso, vamos retomar aquilo que nós já tínhamos estudado. Vocês já viram com o professor Roberto esses temas. Vocês já estudaram com o professor Roberto a medicina na Grécia Antiga. Vocês se lembram lá do Hipócrates? Hoje os médicos fazem um juramento que tem o nome dele, o juramento de Hipócrates. Bonito juramento, né? Nessa época de pandemia, sabe que um professor aqui do estado do Paraná, lá de Maringá, comentava comigo que um médico faleceu por conta do Covid e ele dizia assim: eu peguei essa doença fazendo aquilo que eu amo. Uma lição, né? Uma pessoa que podia estar se escondendo em casa, preocupada consigo mesma, mas vai para a linha de frente para defender as vidas alheias. Juramento de Hipócrates significava isso, né? Preocupar-se mais com o outro do que consigo mesmo. Bom, Hipócrates, o pai da medicina, lá da Grécia Antiga. Vocês também estudaram com o professor Roberto dois sistemas filosóficos já do finalzinho da história grega, né? O epicurismo e o estoicismo. O epicurismo baseava-se na ideia de que nós devemos moderar os nossos prazeres. É o seguinte: você gosta de jogar um futebolzinho, você gosta de jogar vôlei ou um basquete. Se você fizer isso 5 minutos por mês, você não vai aproveitar o esporte nem vai aprender. Mas se você jogar 12 horas por dia, todos os dias, você vai lesionar o seu corpo, você vai se machucar. Se você joga um pouquinho de videogame por mês, 5 minutos, você não vai passar da primeira fase. Mas se você gasta 5 horas por dia diante do videogame, você não vai ter tempo para outras atividades prazerosas e nem vai ter tempo de estudar, para fazer as atividades em casa, algum encargo, varrer, ajudar na louça, né? Você não vai ter tempo para isso, você vai se sentir sempre chateado quando tiver outra coisa para fazer. O que o Epicuro ensinava era que nós devemos andar pelo bom caminho que está no meio, a moderação. Mesmo aquilo que nos dá prazer, que nós gostamos de fazer, deve ser feito com moderação. Se fizer muito pouco, a gente não se desenvolve. Se fizer demais, nós prejudicamos o nosso corpo e a nossa mente. Já o estoicismo se baseava em duas ideias interessantes. Veja bem, para os estoicos, a felicidade estava em não se preocupar demais, não se estressar demais com coisas inúteis. Uma boa dica para nós nos nossos dias. Os estoicos ensinavam que a gente não deve, por exemplo, nunca nos preocuparmos com a nossa imagem, porque nós não somos aquilo que nós fingimos ser. Coisa ruim quando encontramos alguém que é falso, né? Que parece ser aquilo que depois descobrimos que é uma coisa totalmente diferente. Nós não gostamos. Não devemos também nós fazer assim. Os estoicos também ensinavam que nós não devemos esperar que o mundo seja aquilo que nós imaginamos. Uma lição bastante importante em história. Apesar de estudarmos sempre contextos econômicos e políticos que nem sempre são favoráveis à maioria da população, quase nunca, né, cá entre nós, as injustiças existem, existe a pobreza, existe aquele que é excluído daquilo que de melhor o ser humano produziu. Mas não adianta ficarmos imaginando que o mundo é aquilo que gostaríamos que ele fosse. Nós precisamos trabalhar para que ele se torne aquilo que gostaríamos que ele fosse. Entre o seu sonho profissional, aquilo que você quer fazer na sua vida adulta, entre esse sonho que você tem hoje e a realização dele, está o estudo e o trabalho. Entre aquilo que nós somos e aquilo que devemos, que queremos, que podemos ser, está esforço, dedicação, trabalho e estudo. É o que nós fazemos aqui no Aula Paraná. Bom, foi o que vocês estudaram aí, lembrando aquilo que já havíamos visto no Aula Paraná com o professor Roberto, ok? Na aula de hoje, nós vamos fazer o seguinte. Vamos retomar com um quiz os propósitos da filosofia para Epicuro. Você vai marcar aí qual a letrinha que corresponde ao objetivo, o propósito do pensamento filosófico para os epicuristas. Letra A. O propósito da filosofia para Epicuro era atingir a felicidade. B.
o propósito da filosofia para Epicuro era fugir da felicidade. Ou C, o propósito da filosofia para Epicuro era atingir a sagacidade. Daqui a pouco voltamos aí com a correção.
Vamos lá corrigir a atividade? Muito bem, a atividade do quiz tinha como resposta correta a letra A. O propósito da filosofia para Epicuro era atingir a felicidade. Isso através da moderação das coisas que gostamos, dos prazeres. Muito bem, nessa aula de hoje vamos ver a religião na Grécia Antiga, vamos estudar em particular o que a gente chama de mitologia grega, deuses e deuses na Grécia Antiga. Muito bem, para começar, vejam no primeiro slide, o professor colocou aqui politeístas, que é como nós chamamos a religião dos gregos. Muito bem, nós temos, no final das contas, na antiguidade toda, os povos são, em geral, politeístas. Existe uma única exceção. O povo hebreu, aquele povo que a gente chama o povo da Bíblia, eles eram monoteístas, ou seja, eles tinham um único Deus. Monoteísta significa um Deus só. Quando aparecer em algum teste, monoteísmo na antiguidade, estamos falando do judaísmo, da religião do povo hebreu. Por isso eles se chamavam uma religião de revelação. Eles diziam que foi o próprio Deus que disse para eles que Deus é um só. Religião de revelação é esse tipo, que o povo julga ter recebido do próprio Deus as suas características e as orientações para a sua fé. Já os gregos não. Os gregos não eram uma religião de revelação, uma religião de costumes. Isso vai ser importante para as 3 aulas que vamos estudar a religião grega. Uma religião antiga que desde os primórdios contava e recontava as histórias dos deuses, deusas e heróis. Uma religião politeísta, ou seja, que acreditava em muitos deuses. Entre esses deuses havia originalmente os chamados titãs. Um dos mais terríveis era Cronos, o tempo, que devorava os seus filhos. Numa revolta, um dos filhos de Cronos, salvo da morte, Zeus, derrota os titãs na Titanomaquia, uma grande guerra original entre os deuses e titãs, os primeiros. Os titãs são derrotados. E Zeus lidera esses deuses, em especial 12 grandes, entre ele e mais 11, 12 grandes deuses, que são liderados, os que derrotaram os titãs, e vão viver no Monte Olimpo. É o monte mais alto lá da Península Balcânica, onde viviam os gregos. Muito bem, Zeus então lidera esses 12 chamados os 12 olimpianos, os deuses do Olimpo. Esses deuses formavam aquilo que nós chamamos de seres imortais. Os seres imortais com características humanas. Isso é o Deus grego. Eles sentem ira, eles sentem inveja, eles prejudicam ou ajudam os seres humanos conforme eles gostam ou desgostam de alguém. Mas são imortais. Esta é a principal característica das divindades gregas. Vai ser um ponto importante porque nós vamos falar na próxima aula dos heróis. Os heróis, eles eram mortais. Tinham muitas características parecidas com os deuses, mas eles podiam morrer. Já os deuses não. Os deuses do Olimpo, Zeus, seus irmãos, sua esposa Hera, eles eram imortais, uma característica própria das divindades gregas. Esses deuses todos formavam o que nós chamamos de mitologia. As histórias das lutas, das guerras, das vantagens e desvantagens que eles atribuíam aos seres humanos. A mitologia. O mito não era só uma fábula, uma lenda ou uma ficção que alguém sentou e inventou. Os mitos, eles remontam a tempos imemoriais. Desde que nós temos registros históricos, já esses registros indicam a presença da mitologia. Nós não temos uma justificativa histórica para dizer que esse ou aquele povo, esse ou aquele grupo social sentou e planejou uma mitologia. Não existe nenhuma fonte histórica primária que nos permita fazer essa afirmação. São arquétipos, são coisas que desde o início fornecem um modelo de comportamento para a vida. Embora muitas vezes, como já vimos e vamos ver ainda em várias mitologias de vários povos, essas mitologias justificam a dominação de um povo sobre o outro, ou a dominação de uma etnia sobre outra, de uma classe sobre outra. Isso também acontece e muitas vezes. Muito bem, o mito é uma representação coletiva, portanto, transmitida através de gerações e que relata uma explicação do mundo. Na atividade 1, nós vamos resgatar essas ideias. Vamos lá.
Na mitologia grega, Édipo é o herói que livrou a cidade de Tebas da Esfinge, grande monstro mitológico, que devorava todos aqueles que não conseguiam decifrar um enigma. Édipo conseguiu decifrá-lo e se tornou o herói de Tebas. Copie no seu caderno o enigma da Esfinge e tente decifrá-lo. O enigma é o seguinte: qual é o animal que anda com 4 patas ao amanhecer, 2 ao meio-dia e 3 ao entardecer? Pensa um pouquinho, copia no caderno só o enigma da Esfinge, responda e logo a gente volta com algumas reflexões. Ok?
Ok, queridos? Conseguiram resolver o enigma da esfinge? A resposta que o Édipo acertou foi a seguinte. A resposta para a pergunta é o homem, pois quando bebê, ele engatinha, de 4, né? Quando adulto, usa as 2 pernas. E quando idoso, no entardecer da vida, apoia-se em uma bengala para caminhar. Muito bem, este enigma da esfinge responde à questão o que é o ser humano, o desafio para nós mesmos. E o professor lembra aqui, a mitologia tenta responder o que é o mundo e o que é o ser humano, né? São histórias sempre que têm um fundo moral, portanto, um fundo que nos dá uma certa diretriz, uma norma para vivermos bem. A mitologia grega tem como líder lá no Olimpo, então o professor havia comentado, o deus Zeus, mais poderoso, soberano dos deuses, deus dos raios, simbolizado também pelo touro, pelo carvalho, a águia, né? São símbolos aí de Zeus. Zeus era esposo de Hera, Hera com H, e tinha um filho chamado Ares. Ares, o deus da guerra. Muito bem, essa representação de Zeus que você tem na imagem é uma escultura grega do século IV a.C. Veja, quando a gente fecha os olhos e pensa a palavra Deus, independente da nossa fé, sim? Só pensar a palavra Deus, assim, em sala de aula, é difícil que não venha essa imagem, né, de um senhor mais idoso, o cabelo longo indica a sua longevidade, a barba, um sinal de respeito e sabedoria, né? Essa imagem é uma imagem típica de Zeus, que acabou sendo encampada pelo imaginário do mundo, né? Nós brasileiros não somos os únicos a pensar, talvez sempre, quando vai desenhar Deus, fazê-lo dessa maneira. É uma herança que nós temos hoje, como o professor falou, né? Uma espécie de arquétipo. Essa imagem, esse tipo, né? Que é bastante antigo. E nós imaginamos Zeus dessa maneira até hoje. Herança grega. Nessa imagem, que é uma pintura feita numa espécie de caneca gigante, né? O kílix, em latim chama-se cálix. A palavra dali vem cálice em português, sim? Cálix. É uma copa, porque ela tem um cálice de uma boca bem grande, feita para tomar vinho. Lá no fundo tem o que a gente chama de tondo. O professor de artes vai gostar se você perguntar isso para ele. O tondo, de rotondo, em italiano significa redondo, né? O fundo dessa taça, dessa copa, que é redondo, era usado para se fazer algumas pinturas. Aqueles 2 tipos clássicos que você estuda também em artes, né? Havia as pinturas negras com fundo vermelho, ou as que, como nesta imagem, são vermelhas sobre um fundo negro, ok? Nessa aqui você tem à esquerda Hera, desenhada ali, a esposa de Zeus, lembra? E do lado direito o deus Prometeus, ok? Um dos titãs, aliás, né? Prometeus. Muito bem. Aqui você tem o filho de Zeus e de Hera, chamado Ares, e nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. O nome dele deu origem a alguns outros aspectos da cultura grega que são importantes. Algumas coisas que nós já estudamos aqui no Aula Paraná e algumas que ainda vamos estudar. Veja aqui, Ares, e nessa imagem chamado Ares Ludovisi, que é uma cópia romana de um original grego que já se perdeu, tem nos pés, né, aos pés de Ares, o deus Eros, o deus do amor. Lembrando que Ares, apesar de ser o deus da guerra, estava também muito ligado a Eros, o deus do amor, e também a Afrodite, de quem ele era amante. Afrodite, a deusa do amor e da beleza, né? Esses extremos da guerra e do amor. Os gregos representavam com a mitologia de Ares. Muito bem, Ares deu origem, a palavra, né, o nome Ares, originariamente tinha uma colina na Grécia, chamada Arios, Pagos, esse Areios, Pagos, uma colina elevada, deu origem ao nome Areópago. Então veja, Areios Pagos, em grego é a colina de Ares, uma rocha, né? Uma região elevada, rochosa. Ali se reuniam alguns anciãos para alguns julgamentos, uma espécie de tribunal, portanto. Esse tribunal, o Areópago, se dizia que tinha origem lá na deusa Atena, ela que teria fundado esse primeiro tribunal grego, o Areospagos. Nessas imagens aqui, você tem uma representação. Veja lá. Ó.
Areopagos, a colina de Ares, aqui numa fotografia atual, com alguns turistas ali em cima. Sim? Areópago, esse tribunal fundado por Atena. Hoje, a Suprema Corte da Grécia também tem o nome de Areopagos, em homenagem àquele tribunal mitológico primordial, fundado pela deusa da sabedoria e também a deusa da justiça, Palas Atena, que era a deusa protetora da cidade de Atenas. Atenas hoje, o professor de geografia já comentou com você, hoje é a capital, né, do país chamado Grécia. Sim? Então, um país moderno, é claro, né, um país atual, ele ainda existe, mas ele não perdeu as suas raízes históricas. E veja, numa Suprema Corte hoje, nós temos a lembrança de um tribunal mitológico. Muito bem, na atividade 2, o professor recupera um outro aspecto da mitologia grega. Diz o seguinte, a atividade número 2. Entre as 7 maravilhas do mundo antigo está a estátua de Zeus, chamada estátua de Zeus Olímpico, tá? O principal deus grego. Esse monumento, que tinha cerca de 10 a 12 metros de altura, foi esculpido por Fídias. Segundo a mitologia grega, Zeus morava no... Você vai anotar a alternativa correta. Letra A, no Morro do Corcovado. B, no Monte Everest. C, no Monte Olimpo. Ou D, no Monte Fuji. Já voltamos com a correção.
Ok? A resposta correta está na alternativa C. Zeus e os outros olimpianos, né, viviam no Monte Olimpo. Ok, vamos à atividade número 3. A atividade número 3 diz o seguinte: a religião na Grécia Antiga apresentou como características na letra A, o monoteísmo e o totemismo, letra B, o antropomorfismo e o messianismo, letra C, mitologia e o animismo, letra D, politeísmo e a mitologia, ou a letra E, o animismo e o misticismo. Logo, logo faremos a correção.
Ok? Vamos à correção? A alternativa correta para a atividade número 3 está na letra D, politeísmo e a mitologia. Lembre-se, politeísmo é uma religião que acredita em vários deuses, polis, né? Em muitos deuses. E a mitologia é o conjunto das histórias, dos deuses, semideuses, né? Os heróis, os titãs, que formavam esse imaginário original. Tem uma mitologia grega, tem uma mitologia romana, que nós vamos estudar na sequência aqui no Aula Paraná, também uma mitologia nórdica, que também é bastante conhecida a nós hoje, assim como a grega e a romana, por meio de filmes, desenhos e games. Essas mitologias antigas estão ainda muito presentes no nosso cotidiano, no nosso imaginário, na nossa literatura, na música e no cinema, na atualidade, né? Mesmo aqui no Brasil, ok? Bom, vamos à nossa próxima atividade. Vejam lá, a atividade número 4 pergunta o seguinte: qual o nome ou característica dos deuses está incorreta? Letra A, Poseidon é o deus dos mares. B, Ártemis, a deusa da caça. C, Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia. Ou letra D, Apolo, deus do mundo inferior e da escuridão. Aí logo voltamos com a correção.
vamos à correção. A resposta correta é a letra D. Apolo, deus do mundo inferior e da escuridão. Veja, a pergunta é qual a alternativa que diz nome e características incorretas, né? Errada. Apolo, o deus da luz, do conhecimento, o deus da beleza, o deus do sol, tá? Então essa alternativa, ela é a alternativa correta porque essa associação não está bem feita. Muito bem. Nesta aula nós estudamos aí uma introdução à mitologia grega, vimos um pouco da religião, vamos continuar nas próximas aulas também com esse tema. Nas próximas aulas vamos estudar em particular a figura do herói na religião da Antiga Grécia. Não se esqueça, o que merece ser bem feito, merece ser feito com carinho e dedicação. Até a próxima!